nem só de black metal. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Quem conhece a gaita já sabe quem tá chegando. Júlio. Vive a cultura norueguesa. Também tem uma vastíssima e muito competente produção de quadrinhos. A história do quadrinho da Noruega é incrível e vamos falar dela agora, no Gibizinho do Eliminado. Noruega! No Gibizinho do Eliminado da temporada passada, a gente fez a Dinamarca e nessa vai ter não só a Noruega como a Suécia, que é outro país nórdico. Em que momento será que vamos ter Finlândia e Islândia aqui? Islândia eu posso garantir que em breve. Agora Finlândia, sabe-se lá Deus quanto. Bem, pra quem chegou aqui de paraquedas, o Gibizinho do Eliminado é uma parada que vou fazer o vídeo sobre a história dos quadrinhos em vários países que estiverem jogando a Copa de Futebol Feminina. Sim, não vai ser o mesmo formato do ano passado, justamente porque há momentos da Copa que vai ter muita eliminação e eu já fiz muitos vídeos de seleções que vão estar jogando nessa Copa, né? Então, sei lá, metade das seleções dessa Copa eu já fiz vídeo no Gibizinho da temporada passada. Então não tem como manter a lógica de fazer vídeos a cada país eliminado da competição. A cada semana a gente posta uns 2 vídeos aí sobre países diferentes, né? Fazendo a série ficar mais longuinha, durando até ali agosto, quando a competição se findará. Então, se tiver chegado por aqui, se estivermos juntos nessa, já dá o like, compartilha esse vídeo, se inscreve se gostar da história dos quadrinhos em vários países e vamos que vamos falar de uma longeva história do quadrinho norueguês. O quadrinho norueguês é muito cabuloso, é muito competente e tem raízes lá atrás, pelo menos desde o século XI. Vamos que vamos? Partiu! Tudo começa, a história do quadrinho norueguês tem por origem até então estabelecida, apesar de não ser quadrinho, tá, gente? 1150, uma tapeçaria. Nos vídeos anteriores, principalmente da França, a gente vê que muitos países começaram a cultura de fazer quadrinhos em tapeçarias. Um exemplo mais claro disso é a tapeçaria de Bayeux, que é uma das mais famosas e conhecidas, estudadas tapeçarias com narrativas sequenciais do mundo. Mas na Noruega não foi diferente, só que a tapeçaria Baldeskjold não sobrou muita coisa dela. Então a gente tem 1 ou até 2 cenas e representa os 12 meses do ano. Então existiam 12 estampas, né? 12 tapeçarias. E hoje a gente acha que só tem 2 disponíveis aí pra fazer a pesquisa e coisa do tipo. Então eu coloco aqui que a origem do quadrinho... Lembrando que essa tapeçaria não é bem quadrinho como a gente conhece. Não preciso entrar muito no detalhe. Quem quiser saber, em vários vídeos do Gibizinho do Eliminado da primeira temporada eu falo sobre essa questão da tapeçaria, do quadrinho, e ser uma origem, ser algo que tenha um vínculo entre o quadrinho atual e o que foi uma prática narrativa sequencial antiga, apesar de não ter sido feita pensando em ser quadrinho. Isso tem que ficar bem claro na cabecinha de todos vocês, tá? Não foi pensado para ser quadrinho, mas tem aqui e ali características e alguns elementos que dá pra gente fazer um fiozinho, nem que seja muito fininho, linkando o quadrinho atual com essas produções narrativas de muito tempo atrás. Em 1275, em um altar da igreja, de uma igreja lá, não é muito assim, nossa, que cabuloso, mas eu acho bom pontuar aqui, porque a cabulosa vem agora. Em 1310, em uma outra igreja, na igreja de Nedstrin, tem uma peça narrativa de 8 quadros contando a história do rei Heráclio, chamada, vamos lá, as línguas nórdicas aglutinantes, mas vamos lá, Nedstrinatemensalet, ou com uma tradução livre, é na antessala da igreja de Nedstrin, que na arquitetura de igrejas católicas a gente tem uma espécie de antessala em alguma parte da igreja que tem altares, né? Ou principalmente um altar. Nessa em questão, nesse altar da igreja de Nedstrin, temos essa narrativa de 8 quadros bonitinha, contando a vida do Heráclio. E aí, saindo do século XIV, né? O século XIV, 1310, a gente pula pro século XIX, anos 1800 e pouco, com um avanço, um advento já mundialmente falando do formato impresso, de publicações impressas. Então,
A Noruega também entra nesse rolê de fazer revistas de charges políticas em formato impresso. Muitos artistas noruegueses vão para a Alemanha, na revista Simplíssimos, que eu comento na história do quadrinho alemão, começam a trabalhar lá fazendo suas charges políticas e coisa do tipo. A gente tem duas pessoas, o Henrik Ibsen, né, um dramaturgo bem famoso na Noruega, e outro Henrik chamado Henrik Wergeland. Aqui eu pontuo Wergeland porque ele foi o primeiro a usar elementos de quadrinhos em suas obras. Então ele começa a usar balões de fala em suas obras de literatura, artes e coisa do tipo. Então em 1820, com a obra Fantasmer, ele coloca esses pequenos elementos de balão de fala na obra. E aí temos 1864. Carl Friedrich Dirks cria a série Studentern Krigsøvelser, ou em tradução livre, Estudos de Guerra. E aí tem, nessa publicação, né, tem uma estrutura narrativa, uma sequência narrativa mais estruturada, mais organizada e que lembra mais uma formalidade quadrinística, podemos dizer assim. Não era algo com poucos elementos, e sim vários quadros com uso de legenda e coisa do tipo, fazendo a sua sequência narrativa e criando a sua história e seu desenvolvimento narrativo e coisa do tipo. Sendo que aí, nesse meados de 1800, tinham duas revistas muito populares na Noruega, a Vikingen e a Corsaren, Vikings e Corsários, né? Que eram casas praticamente para artistas lançarem suas charges, ou até ali tentativas primordiais de fazer quadrinho, né? De usar a narrativa sequencial, apesar de não ser pensado, a gente tem que ficar claro isso, não ser pensado para quadrinho, mas já tinha a sua estrutura narrativa, tinha uma sequencialidade que remete muito ao quadrinho. Então a gente pode colocar eles aqui no balaio como possíveis origens da história em quadrinho no mercado norueguês. E em 1894, um norueguês foi naturalizado dinamarquês, né, o Louis Moe. Ele fez uma obra homenageando, né, publica uma tira mesmo, homenageando o Henrik Ibsen. Estudiosos do quadrinho norueguês marcam de fato a primeira história em quadrinho norueguesa, foi essa pelo Louis Moe, feita em 1894. Lembra da Simplíssimos? Então, dois grandes artistas dinamarqueses, o Theodor Kiltesen e o Olaf Gulbrason, se mudam para a Alemanha, né, aí nesse período de 1800 e pouquinho, finalzinho de 1800, e começa a colaborar com a Simplíssimos, fazendo charges, ilustrações políticas e coisa do tipo. Inclusive o Olaf, né, o Gulbrason, ele é avô de um dos maiores artistas alemães a ilustrar quadrinhos Disney no país. Olha que doido. Ele é avô nada mais nada menos do Jan Gulbrason, que é um dos grandes, se não o principal nome do quadrinho Disney feito por um alemão, né? Porque o quadrinho Disney é muito popular na Europa, em vários países, tá? Principalmente na Alemanha. A Alemanha tem muita publicação de quadrinho Disney, ou até de uma estética Disney e coisa do tipo. E uma prática muito comum no mercado norueguês era de redesenhos e mudança de texto nas tiras, né? Então a gente pegava uma tira que foi publicada, sei lá, nos Estados Unidos ou na Dinamarca, chegava na Noruega e aí eles remodelavam, eles mudavam o texto, mudavam os desenhos e criavam uma narrativa própria. Isso era um comportamento muito comum nos países nórdicos, principalmente a Dinamarca, ela importava muito quadrinho e aí chegava em outros países e mudavam. A Islândia fazia isso também. E aí muitas que eram algo estruturado como quadrinho, eles decompunham, né, as tiras e faziam longos trechos textuais, narrativas escritas que deixavam, tipo assim, o quadrinho vinha com um balão de fala, eles apagavam o balão de fala, recortavam o quadro, deixavam lá e colocavam uma alta carga textual nas imagens. Tirava um pouco a dinamicidade quadrinística da parada, mas continuou sendo quadrinho, apesar de um formato diferente do original. Então era uma prática muito comum feita na Noruega, essa decomposição de tiras e coisa do tipo. E aí, principalmente com a entrada dos sobrinhos do Capitão, né? O Katzenhammer Kids, ou até o Bringing Up Father, mas no caso da Noruega foi o Sobrinhos do Capitão. E aí, com a entrada desse material na Noruega, vários futuros quadrinistas se inspiram nessa tira e começam a fazer narrativas inspiradas nas tiras que o Rudolf Kirks fazia. Então, nesse período rola, podemos dizer assim, um boom da produção quadrinística norueguesa. Então, diversos artistas começaram a fazer séries em quadrinho, indo na leva
do Sobrinhos do Capitão, que era uma tira bem, podemos dizer assim, moderna, inventiva e que usava do formato quadrinístico de uma forma muito maestral. Então chegou na Noruega, foi uma alegria, a galera falou, caraca, isso aqui é muito louco, vamos produzir em cima disso, vamos fazer. E assim, o mercado quadrinístico norueguês, de fato, sofre, né, ou leva o seu pontapé inicial que faz deslanchar futuramente com diversas séries interessantíssimas, muito bacanas e infelizmente muito desconhecidas aqui no Brasil. A gente não... Se você parar pra pensar assim, fazer um teste aqui pra você. Pensa aí, me fala... Não precisa me falar, comentar nem nada, mas pensa aí, 3 séries norueguesas de quadrinho. Pensou? Quase não vem. A gente vai falar de um artista. Se tiver vindo um que eu sei que talvez possa ter aparecido, se você já conhece um pouco mais aprofundado quadrinhos, vem um cara aí na cabeça de vocês e a gente vai falar deles mais pra frente, tá bom? Então, vamos ver se você acertou. Continue no vídeo pra saber se você acertou. Então, indo na leva das tiras americanas chegando à Noruega nesse período, uma revista chamada Vortid começa a publicar quadrinhos. Uhul! Yes! É sempre bom quando essas revistas começam a publicar quadrinhos, porque você vê o quão interessante eles acham que é o mercado e o quanto que eles começam a vender ou fazer sucesso. Claro, nem todas fazem sucesso, então várias começam a fazer quadrinhos, tem falência, acaba e tal, mas várias se dão bem e começa de fato a fomentar o mercado quadrinístico local com essas revistas que tem vários títulos de quadrinhos. E aí a Vortid, principalmente por publicar material estrangeiro, né? Ela era focada na publicação de material estrangeiro e outras revistas começaram a aparecer publicando material norueguês. Mais pra frente a Vortid também começa a publicar material norueguês, mas a rigor ela nasce para publicar material estrangeiro, principalmente americano. E algo muito legal, em 1916 é marcada a primeira publicação de mangá na Noruega. Sim, eles publicaram uma série de mangá e o mais legal disso é que eles publicaram sem modificar o texto. O texto em japonês está originalmente ali na parada, inclusive o sentido de leitura oriental eles mantiveram, eles não fizeram igual as publicações americanas ou dinamarquesas ou de outros países da Europa, que eles decompunham os quadros, ou até holandês também, eles pegavam muito quadrinho holandês, eles não faziam isso de destruir, de desfazer o formato de tira para transformar num formato mais característico ou mais familiar para eles nesse período, que é justamente deixar quadrinhos pequenos com muito texto. E aí esse mangá, esse quadrinho japonês, eles não fizeram isso, eles mantiveram com o texto original em japonês. E assim, de todas as pesquisas que eu fiz até então, eu acho que é um dos registros mais antigos de publicação de mangá em outro país. Posso estar errado, pode ter outros, mas até então eu não achei. Se vocês souberem de alguma fonte que falam de uma publicação de material japonês, de mangá, antes de 1916, eu gostaria demais que vocês mandassem pra mim, pra eu ir atrás, né? Mas eu achei interessantíssimo que tá lá num belo jornal, eles colocam, olha, isso aqui é uma série em quadrinho japonesa, tá lá o texto em norueguês apresentando a série, apresentando a tira e contando, cara. E infelizmente eu não consegui achar a autoria. Deve estar lá, eu não sei norueguês, deve estar lá no meio do texto. Uma página escaneada e não foi colocado o OCR, então não dá pra você selecionar. Eu descobri um sobrenome, tem um Yama alguma coisa, mas eu não consegui jogar em japonês pra pegar o primeiro nome dele e fazer uma pesquisa pra ver quem era esse artista. Mas eu vou deixar aí a imagem pra vocês verem, quem souber, me fala aí que vai me ajudar demais, vai me ajudar bastante mesmo. E é algo muito interessante, quando eu bati o olho nessa imagem eu falei assim, caraca, que doido. Pra quem viu o vídeo do quadrinho da Dinamarca, pra quem não viu, eu coloco aqui pra vocês verem, vão lá assistir que é bem interessante, mas pra quem viu o quadrinho da Dinamarca sabe que tinha uma cultura muito forte, até hoje tem, de ilustrações natalinas. Então a Dinamarca era um principal país, né, dentre esses nórdicos que tinha essa cultura natalina, né, ou que tem essa cultura natalina, a fazer ilustrações natalinas, que eram conhecidas, na Noruega, eram conhecidas como Norsk Billedbog, que era uma revista que era publicada anualmente e tinha essas ilustrações natalinas e durou de 1888 até 2011, para vocês terem uma ideia do quão popular era esse tipo de publicação. E aí, eu tinha falado, né, no vídeo sobre os Sobrinhos do Capitão, e inclusive eles pegavam tiras do Sobrinho do Capitão e redesenhavam pra deixar elas com elementos natalinos. Então você via personagens dos Sobrinhos do Capitão com gorros de Natal, com barba de Papai Noel e coisa do tipo, porque eles redesenhavam
e colocavam, né, nessa revista que era temática de Natal. Então era uma cultura muito popular na Noruega, assim como era na Dinamarca, tinha autores famosíssimos que eram especializados em fazer ilustrações natalinas. Mas vamos lá, 1912 começa a ser publicado a primeira série em quadrinhos norueguesa e a mais longeva, que se chama Kari, Per og Soren, ou o Kari, o Per e o Soren, escrito por Nana With e desenhado pelo Gunnar Thunberg, e foi publicado na revista For Us og Jen, e foi até 1913. E em 1927 é lançado a série Kari og Mari, ou Kari e Mari, de Henning Tums, e durou 3 anos. Então essas foram as primeiras séries mais longas, podemos dizer assim, seriadas, né? Não era algo que começava e terminava ali, numa tira só, elas iam sequencial ou episódicas. E aí essa série do Henry Tums foi uma das primeiras, ou a primeira a ter protagonistas femininas, e as histórias eram no melhor estilo moleque encapetado, eram aventuras pitorescas e muita bagunça, muita zoeira e criança sacaneando adulto, que era muito comum, né? Tem uma história ali na Dinamarca, o Hariruka, né, que fez um sucesso danado na Islândia, que era assim, era uma criança bagunceira, que fazia altas peripécias e altas diabruras e kkk, vou te sacanear no melhor estilo deles, o Pimentinha. E aí também, em 1927, é lançado a Ola Cunning, que é uma revista em quadrinhos, né, uma série mais moderna e que usa o rolê muitíssimo popular de quadrinhos, que é o uso do Funny Animals. O Funny Animals são quadrinhos protagonizados por animais no melhor estilo antropomorfizado possível, vivendo aventuras e coisas de como se fossem pessoas reais, né? É uma prática quadrística muito comum, foi muito forte nos Estados Unidos ali no final de 1800 até 1930, coisa do tipo. É porque que o Ola Cunning é considerado uma tira moderna, uma tira inovadora e coisa do tipo? Porque o seu criador foi morar nos Estados Unidos. O William Guttormsen vai morar nos Estados Unidos e lá ele começa a ter contato com diversas séries em quadrinhos diferentes que não apareciam na Noruega. Quando ele volta, ele fala, pô, eu vou fazer uma tira em quadrinhos, eu vou fazer uma série bem moderna, bem do que era na moda nos Estados Unidos nessa época, e que o norueguês sabe, sei lá, quando ele vai ver. Era bem parecido com o rolê do Speed Tarot, que eu até fiz um vídeo longão sobre ele, em que o Shichido Sako mora um tempão nos Estados Unidos, tem contato com diversas coisas que o povo japonês não tinha, e quando ele chega ele inova tudo, fazendo uma estrutura quadrinística até então inédita no país. Vantagens de quem viaja ou quem viajava o mundo na época que não tinha internet. E outra tira muito famosa antes dos anos 30 na Dinamarca era o Professor Tank, do Ivar Maurits Hansen, que tem várias publicações, vários livros e vários encadernados sobre ele. Foi um título muito famoso, foi um personagem muito querido, inclusive, do povo norueguês, o Professor Tank, né? Tanto que tem diversos encadernados e você consegue encontrar com ligeira facilidade reimpressões e republicações desse título. Olha o tanto de coisa e nós não chegamos nos anos 30, chegaremos agora. Os anos 30 no mercado quadrinístico norueguês é considerado a era de ouro, onde teve muita publicação, muitos artistas lançando coisa e muitos títulos, principalmente com um título chamado Hawk Patrullen, ou Patrulha do Gavião, né, pelo Alf Fossum nos roteiros, né, e o Jens Arnildsen na arte, e fez muito sucesso essa série, e tratava de uma parada meio tensa, assim, eram crianças, começavam meio escoteiras, mas tinha uns adultos patrulheiros do exército, tinha umas histórias de aventura, as crianças às vezes se envolviam, mas majoritariamente eram os adultos que faziam as paradas, mas tinha lá os sidekicks, não era super-herói, não era nada do tipo, era uma trama mais pautada na realidade, sem poderes, sem coisa maluca, e era estruturas de guerra, de combate e coisa do tipo. Hawk Patrulha, muito sucesso mesmo. E aí nessa época também obras da Holanda, da Dinamarca, dos Estados Unidos, da Suécia, da França começaram a penetrar na Noruega com muito mais força. Então já tinha bem mais influências estrangeiras, externas no mercado norueguês do que só os quadrinhos americanos que começavam a entrar aqui e ali, e aquele mangazinho que entrou em 1916 de forma até então tímida,
Pelos minhas pesquisas aqui, antes de fazer esse vídeo, eu não encontrei outros mangás, mas se eu ficar sentado na cadeira, passando horas e horas vendo publicações escaneadas de jornais noruegueses antes dos anos 20, muito provavelmente eu poderia achar alguma coisa, ou não, né, fica um mistério. Um dia eu vou atrás, se valer a pena, um dia eu vou atrás, igual eu fiz com o quadrinho islandês, que eu fiquei pesquisando jornais diários e semanais de 1890 e poucos até 1950, então foram 2 semanas longas vendo tudo que eu achava que tinha quadrinho ou não e marcando numa agendinha, mas isso não vem ao caso. Vai ficar pro vídeo da história do quadrinho islandês, aguardem porque vem muita novidade, tem coisas bem legais que não estão nem registradas em documentos oficiais do que fala sobre a história do quadrinho islandês. Por que eu estou falando isso? Eu não sei, porque eu gosto de países nórdicos e a Noruega tá no meio, mas vamos voltar pro quadrinho norueguês, que é o que importa aqui, porque estamos no gibizinho do eliminado da Noruega. É isso aí. E em 38 vem uma série chamada Smorbuk, pelo Andreas Havold, que começou um movimento muito legal na Noruega, que eram histórias que não se passavam em centros urbanos. O Smorbuk é um dos grandes títulos do quadrinho norueguês, tá até hoje, você vê selos, você vê algumas animações, e até então é publicado até hoje, de certa forma, aqui e ali por alguns artistas que fazem as paradas. Durou muito tempo e vários artistas assumiram, né? Então o design do personagem, né, do Smorbuk foi mudando várias e várias vezes durante a sua existência. Fez muito sucesso porque tirava a narrativa focada no centro urbano e colocava no campo, né, no interior, nas fazendas, ou até em algo mais assim, floresta e coisa do tipo. Não era o centro urbano. E isso era muito importante porque a maioria das publicações aconteciam em centros urbanos, locais cheios, capitais, cidades grandes. Aqui não. Aqui chutou o pau da barraca e foi pro interior viver uma vida bucólica, tranquila, de boaça. E principalmente uma série chamada Tus o Troll, que é o Tus e o Troll. Começou com histórias folclóricas, mas depois, durante vários anos de sua existência, foi seguindo outros caminhos, outros rolês, e aí já saiu do que era anteriormente. E aí meio que hoje é voltado para algo mais realista, né? Mas algo mais voltado pro mundo como conhecemos. E hoje é publicado assim, sai muito em especial de Natal. Aquelas revistas de Natal, então, sai Tus e o Troll nesse tipo de coisa ainda. É bem famoso, é forte, podemos dizer assim, na Noruega. Em 35, outra série, né, a Bustenkjod, feita pelo Anders Bjørgaard, fez muito sucesso, apareceu em muitos jornais, depois de muito tempo foi encerrado. E aí, em 58, Bustenkjod foi o primeiro quadrinho norueguês a ser adaptado para um filme, né, ficou conhecido como Jens von Bustenkjod. E foi... o principal, né, o Bustenkjod, foi o ator que fez o personagem principal, era um ator famosíssimo na Noruega, que era o Leif Juster. E o Leif Juster, ele era tão parecido com o Bustenkjod que é estranho ver o quão parecido eles são, tanto o ator quanto o personagem. Em 37, um jornal norueguês, né, o Ardenderbladet, cria um concurso para descobrir ou lançar uma série nova em quadrinhos. Então vários leitores começaram a mandar suas cartinhas e suas histórias para o jornal, até que eles escolheram, depois de uma votação tanto quanto árdua, uma série que fez um sucesso muito bom, e era uma série bem política. Peter Frangut, escrito pelo Otto Luir, que ganhou a competição e foi desenhado. Esse cara aqui é incrível, Thor Daybol, ou Daybot. Os desenhos deste ser humano são de outro mundo, é algo incrível, é algo fantástico. Criou essa série que é sobre a história de um garoto trabalhador que morava num bairro industrial norueguês bem diferente da realidade dele, né? Então você tinha nas histórias várias coisas sobre as diferenças de classes econômicas e estratos sociais. Era uma série política bem crítica. Em 33 temos o primeiro sci-fi, a ficção científica norueguesa, que era uma adaptação de um livro, né, ou de uma obra de 1922 chamado Rensen til Ken, de Aren Christensen e Christian Hauen, que é bem legal. Eu tenho os desenhos são bem competentes, é um negócio bem interessante. E aí vale dizer que na década de 30, Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ocupa a Noruega, e aí tem aquela história que eu conto no quadrinho, da história do quadrinho alemão. O nazismo odiava quadrinhos e proibiu os quadrinhos na Noruega, mas algo diferente aconteceu no território norueguês. Os quadrinhos mais bobos, com tramas mais bobinhas, continuavam a ser publicados. O que era americano, o que era algo mais naturalista, e quadrinhos americanos e outras obras que eram mais naturalistas, eram proibidas. E aí, com várias proibições, foi positivo para os artistas noruegueses, porque deixaram as porteiras abertas para eles
poderem trabalhar, para eles poderem fazer suas séries sem ter aquela concorrência muitas vezes desleal do quadrinho estrangeiro. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinham uma produção de quadrinhos já muito bem consolidada que outros países da época não tinham. Então, quando você publicava quadrinhos americanos, a galera gostava muito mais do que os quadrinhos locais. E aí a galera, os artistas locais, porra, para com essa porra aí, meu irmão! vai comprar do exterior? Caralho, compra o nosso. E os caras falavam, porra nenhuma, vou comprar do exterior. E aí com essas proibições, é muito legal. É triste as proibições, obviamente, mas é muito legal que quando se fecha uma porta, abre uma janela, e os caras vão para essa janela. Então, diversos mercados tiveram um desenvolvimento muito rápido, grande e poderoso por conta de proibições de material estrangeiro. E aí depois, a faca vira contrária, vem de volta e começou a proibir os quadrinhos feitos pela galera local, e aí tudo que era quadrinho era proibido. Então assim, é sempre uma faca de dois gumes, não tem jeito. E a história do quadrinho é cercada de perseguições e tentativas de proibições, e querem porque querem acabar com quadrinhos por N desculpas extremamente farrapadas. Aconteceu mesmo na Noruega. Mas, nesse período, com a proibição de material estrangeiro, o mercado norueguês pôde abrir as asinhas e alçar voo. E aí, com falta de super-herói americano, temos o nosso primeiro super-herói norueguês. Em 43 sai o Cyclone Kid, pelo Iriandil, que é um pseudônimo de Axel Andersen. Já os teóricos dizem que o Cyclone Kid é uma criação do Trygve Mosbeck, porque o Trygve trabalhou em muitas obras de aventura e ação. Então fica esse cabo de guerra se foi do Axel Andersen ou do Trygve. Tanto faz, tanto fez. Um momento vai aparecer quem foi o criador desse bendito super-herói, que é muito doido. Olha as imagens desses caras. Então, enquanto eu tô falando aqui, vai ficar passando as imagens dele. Eram histórias bem legais e aquele rolê. Advento de legenda, bola pra frente. Histórias de suspense também eram muito comum. E algo que era bem curioso na Noruega é porque, ao contrário dos Estados Unidos que tinham as revistas próprias, na Noruega as publicações eram em jornais, então não tinham revistas em quadrinhos ou revistas de personagens. E sim, eram publicações em jornais, vinham as tiras semanalmente, bimensalmente, diariamente, sei lá qual que era a periodicidade, no jornal. Não vou lá na banquinha comprar minha revistinha de aventura, eu vou ver que esse jornal publica o episódio, o capítulo dessa sériezinha de aventura que eu acompanho. E somente no Natal, somente as revistas de Natal que eram revistas próprias exclusivas publicadas para quadrinho. Se não fosse na época do Natal, esquece, era publicado em jornal. E aí nos anos 40, quando a guerra começa a apertar mesmo, aí dá uma freada na produção de quadrinhos norueguesa, porque o papel tava escasso e o papel tava muito caro. Mas ainda assim tinha produções, como por exemplo lá uma série chamada Umlin Juli, do Arvid Mikkelsen, que era uma das poucas séries da época a ter uma protagonista feminina. E foi publicado em 42 e durou somente um ano. Mas aí, nos anos 50, ela foi republicada e voltou a ter o destaque que ela merece. Essa série é bem bacana e merece o destaque que voltou a ter. E aí, também na década de 50, um cara chamado Odd Harong começa uma carreira fazendo vários títulos, né? E o estilo do cara, ele influencia muito a galera que vai começar a trabalhar com quadrinho underground nos anos 70. Então vamos colocar aqui entre muitas boas aspas que o pai do quadrinho underground, pelo menos o que inspirou as pessoas a usarem um estilo artístico parecido com o dele para quadrinhos underground, foi o Odd Harong. E o Harong que tem a sua série mais famosa, que é o Bookholder Bilberg. Vamos fazer um salto. Estamos em 50, na década de 50, 57 mais precisamente, e temos uma quadrinista muito cabulosa, Solveig Muren Sandens. Ela começa a assumir muitos títulos que eu já comentei que começaram na década de 30 e os autores foram morrendo. Ela começou a assumir um bocado de título. Lembra o Tuz e o Troll? Ela assumiu. Lembra o Smorbeg? Ela assumiu. E ela começou a fazer de 57, só foi parar em 2008, cara. Só em 2000, de 57 a 2008, velho. 51 anos. E ela desenha nesses 50 anos mais de 9.000 tiras. Ela é uma mulher importantíssima na história do quadrinho norueguês. Inclusive, guardem esse nome pro resto da vida de vocês. Solveig Muren Sanden. Inclusive, essa mulher recebeu até uma honra, um prêmio dado pelo rei da Noruega, pela importância artística e histórica que ela teve dentro dessa produção quadrinística, artística da pintura da Noruega. A década de 60 e 70 na Noruega marca a sindicalização da classe, 2 os quadrinhos underground. 60 a sindicalização e 70 a undergroundização
dos quadrinhos noruegueses. Então os syndicates, né, famosos syndicates, começam a exportar as tiras norueguesas para vários outros países da Europa, principalmente os nórdicos. Era algo muito parecido com a PIB da Dinamarca, que era um syndicate, e a Bulls, que era um syndicate da Suécia, que a gente vai falar mais dela no vídeo da história do quadrinho sueco. E isso foi feito principalmente por conta da invasão massiva de material americano. O nazismo caiu, a publicação americana começou a entrar com muita força, a Disney já estava consolidadíssima, né, 60 e tal, e começou a entrar quadrinhos Disney pra caramba na Noruega, porque já fazia sucesso em outros países, principalmente na Alemanha. E aí, com uma forma de conter, de segurar essa entrada massiva, essa concorrência até então desleal, esses sindicatos foram muito importantes para divulgar o trabalho norueguês, que era inventivo e era diferente do que era publicado, por exemplo, quadrinhos da Disney e outros países europeus, e que tinha uma qualidade artística e técnica muito bacana. Então, assim, nunca teve uma série que fez muito sucesso, tirando o Tuz e o Troll e os Morbok. Então, não tinha algo assim que fazia muito sucesso, mas tinha várias séries que faziam relativamente sucesso ali, um relativo sucesso, e era exportado. E aí, né, os anos 70, publicação underground, temos o Satiren, do Thor Hansen, que apresentava conteúdo erótico, então era sátiro, né? Temos aí o Dioniso, então tinha mulheres de peito de fora, tinha sacanagem, tinha sexo regado a álcool e várias outras coisas bem podemos dizer assim. E aí outros artistas inspirados na Mad começaram a fazer outras publicações underground também. E aí em 75, né, o Bjorn Morris cria uma série, ele era músico, cria uma série chamada Glory, que fez muito sucesso, mas que ele foi cancelado porque ele fez uma piada com o Holocausto e tudo mais, aí pegou mal pra cacete e cancelaram a tira dele. Isso em 79. Então ele fez uma piada lá envolvendo o Shoah e tal, aí a galera da Noruega ficou... A Noruega tem um rabo preso com o nazismo, mas eles tentam ao máximo esconder isso, apesar de ser bem aberto, né? Eles falam, liberdade de expressão, mas pode ser nazismo pra caralho, e foda-se. Então assim, a Noruega sempre tentou esconder, mas vê que acontecem umas paradas estranhas assim, nazi, fascistas, e eles meio que fazem vista grossa. Europa. Em 72, o Håkon Asnes, ele passou a trabalhar em 20 séries durante 20 anos, inclusive o Smorbuk, ele começou a assumir depois, em paralelo, né, com Solveig, e aí ele trabalha em cima da Smorbuk, coisa do tipo. Inclusive ele fez gibis Disney também, durante 20 anos, o cara trabalhou intensamente em 20 anos, fazendo muita coisa. E aí, nos anos 70, né, marca também uma análise acadêmica do quadrinho norueguês. Então eles começaram a usar o quadrinho em salas de aulas e fazendo pesquisas universitárias, né? Pesquisas importantes de fôlego, trazendo à baila que quadrinhos são materiais interessantes para fazer pesquisas acadêmicas, sim, apesar do intenso preconceito que existe, principalmente aqui no Brasil. Anos 80, Noruega, coisa boa, profissionalização da classe quadrinística, melhores salários, mais direitos e coisa do tipo, alegria, uhul. Massa demais. Direito para trabalhador nunca é demais. Realmente direitos bons. E aí a opinião pública norueguesa vê os quadrinhos com muito bons olhos. Olha aí, um país desenvolvido apesar dos pesares, apesar da exploração em países mais pobres e coisa do tipo, mas isso não vem ao caso, via quadrinhos com os bons olhos, ao contrário de diversos outros países que tem uns até hoje que ficam enchendo o saco de que quadrinho é ruim, é danoso e coisa do tipo, um monte de imbecil. Mas a opinião pública norueguesa nos anos 80 via com bons olhos a estrutura, a influência, o mercado quadrinístico, que é muito bom. E nos anos 90 os quadrinhos começam a ter apoio direto do governo. Tchim! O governo tava dando dinheiro pra galera fazer quadrinhos, imprimir quadrinhos, distribuir quadrinhos em bibliotecas, em escolas e coisas do tipo. Então o governo estava, olha que coisa legal, investindo em quadrinhos. Aqui no Brasil teve movimentos parecidos com o Programa Nacional das Bibliotecas, do Livro e coisa do tipo, que publicou muitos quadrinhos diferentes, antes de ter o boom das editoras atuais a publicar quadrinhos com preços exorbitantes, capa dura, e que vai fazer só com que a bolha e a especulação de valores quadrinísticos infle até explodir, várias editoras fecharem e o quadrinho ficar meio bambo e em situações um tanto precárias no Brasil. Vamos ver quando que essa bolha vai estourar. Ela está ficando grande, ela está ficando cheia. Em breve vai estourar. Aguardemos. Então o Conselho Cultural Norueguês investia dinheiro. Mirela, vamos lá. Abre o baú e revela pra gente o que você ganhou. Ai, mamãe, segura 10 mil reais! Oi! Investe dinheiro em quadrinhos locais. Então, grandes nomes, principalmente o mercado norueguês que a gente conhece hoje, é o que tá por aí. Então, nomes como Lars Fisk ou Frode Orveli e
Olha ele aí, lembra no vídeo que eu falei que ia ter um cara, se você pensou em quadrinho norueguês e pensou nesse cara? Ele mesmo, o Jason, que começou a sua carreira nos anos 2000 e hoje a casa dele aqui no Brasil é a Mino, que publica muitos quadrinhos dele. Ele é muito conhecido em fazer quadrinhos sem fala, com situações bem legais, ele domina muito bem a narrativa. Então podemos dizer que talvez um dos grandes nomes do quadrinho norueguês seja o Jason, mas também o Frode, ele fica muito famoso pela sua série Pondus, que se torna o gibi mais lido e exportado do país, e ele foi muito influenciado pela Escola Marcinelli. Quem não sabe o que é a Escola Marcinelli, eu fiz um vídeo falando sobre a linha Clara versus a linha Marcinelli. Sim, a linha Clara, os artistas da linha Clara e os artistas da Marcinelli são tanto quanto, entre muitas boas aspas, rivais, assim, mas rivais saudáveis, porque tem estilos diferentes e coisa do tipo, mas que estão lá. E aí, né, eu tinha falado do investimento do governo, e em 2010, de fato, o governo começa a comprar quadrinhos para distribuir em escolas e bibliotecas. E aí, né, assim como no Brasil teve durante o governo Dilma com esse período, vários títulos começaram a surgir, vários quadrinistas começaram a aparecer e várias adaptações começaram a ser publicadas e feitas aqui no Brasil. E em 2019, o primeiro roteirista norueguês a trabalhar na Marvel aparece. Uhul! Legal demais! E hoje em dia o mercado quadrinista norueguês tem diversos artistas aí fazendo coisa, mas um dos principais é o Jason, e as publicações digitais estão aí em voga no mercado norueguês de quadrinhos. Vida longa ao mercado norueguês de quadrinhos. Bem, galerota, terminamos aqui esse extenso vídeo do quadrinho norueguês. Espero que tenham gostado. Se sim, vão lá ver o quadrinho dinamarquês, divulguem esse vídeo. Agora que você já terminou, pode divulgar à vontade. Se tiver algum título que eu não falei, alguma coisa, claro, sempre vai ter. Sinta-se à vontade para comentar aqui, porque é sempre legal ver comentários de vocês. No mais, até o próximo vídeo do Gibis do Eliminado. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.